Um abrigo de paixões, sonho concreto que ganha colorido e vibração dos apaixonados. O endereço de festas, de gritos, de alegrias. Um colosso erguido há 5 décadas em Teresina. Um espaço que saiu do sonho e do desejo de grandeza dos piauienses. Uma ideia que contagiou o povo. O esforço de muitos, que saiu da iniciativa e mente de um parnaibano que dá nome à obra. Governador Alberto Tavares Silva, o Albertão. Rádio Pioneiro de Teresina, educador do Parnaíba. Suzana Silva, filha do ex-governador, mantém a casa, as memórias do pai e todas as recordações que envolveram a concepção de um dos maiores estádios do Nordeste até hoje. Então, é uma casa de 1864. Aqui. Essa talha aqui é de um artista plástico, um escultor que mora aqui também na ilha. A gente celebra missas assim, na ocasião. Minha mãe era muito católica, extremamente católica, e aqui vem o padre e celebra aqui com a família toda, a família nuclear e a família mesmo, né? Bom, aqui você vai entrar na primeira sala e o piano do Dr. Alberto Silva, que eles tocavam juntos. Minha mãe, pianista também, né? E então era esse o piano conservado. Lá em cima são os donos, os primeiros donos, Capitão Claro Ferreira de Carvalho e Silva, avô do meu pai, e Dona Geracinda Tavares Silva, lá em cima. E embaixo o pai dele, Dr. João Tavares de Carvalho e Silva, e Dona Evangelina Rosa Silva, que é a mesa, que nós éramos 8 filhos, e com netos, né? Os meus irmãos mais velhos já com netos, agora com bisnetos. Então tinha que ter uma mesa grande mesmo para acomodar todo mundo. A senhora dedicou uma parte do memorial ao Estádio Albertão. Certo. Por quê? Bom, o Albertão faz parte de uma obra importante no primeiro governo Alberto Silva, né? Então eu resolvi estar aqui, a gente fez uma homenagem, falta ainda uma maquete que eu vou ainda conseguir para colocar e terminar a exposição sobre o Albertão. 1973 seria o 3º ano do Campeonato Nacional. No início dos anos 1970, o país estava contagiado pelo título da Copa. Pelé comandou a seleção brasileira, a primeira a conquistar 3 títulos mundiais. O cenário era perfeito para mais conquistas. Em 1970, o Brasil ganhou a Copa do Mundo do México, com a seleção fazendo uma campanha invicta, extraordinária. A primeira Copa do Mundo transmitida por TV, ao vivo, para o Brasil. Então, a partir dali, o futebol brasileiro ganhou realmente um padrão diferente, né? Ficou num outro patamar de interesse público. E aí, o engenheiro Alberto Silva, entrando nesse cenário, com o ministro piauiense João Paulo dos Reis Veloso. Tudo contribuía para grandes obras serem feitas naquele tempo. E eu preparava o rascunho da justificativa do governador, que era concluída pelo Pádua e levada ao governador para assinar. Era uma exposição de motivos para o ministro, justificando que o Piauí tinha um elenco de grandes obras, de muitas obras na educação e na saúde, principalmente, o que gerava uma elevada despesa nova na parte do custeio. E a economia do Estado não gerava arrecadação suficiente para isso. Ou seja, nós tínhamos um déficit corrente crescente. E o governador pedia ao ministro, em função disso, que fizesse aporte de recursos para custear o déficit corrente do orçamento. Mas o Alberto Silva, por
por todos os títulos, gastava os recursos do ICMS, da arrecadação própria, para fazer a obra Albertão, a reforma do Hotel Piauí, que é hoje Lux Hotel, e outras grandes obras que não tinham cobertura de financiamento do governo federal. No ano seguinte ao Mundial do México, em 1971, a Confederação Brasileira de Desportos, comandada por João Avelange, sentiu o clima de euforia e criou o Campeonato Nacional, o atual Campeonato Brasileiro. Ao invés de jogos privilegiando os times do Sul e Sudeste, a regra previa a união do país em torno da bola. Cada estado deveria ter pelo menos um time representante. Nas primeiras edições, o Piauí era um dos 3 estados brasileiros que não tinha representante no Nacional. Naquela época, 1971, 1972, o estádio Lindolfo Monteiro era o palco do futebol piauiense, suficiente para o futebol local, mas não cumpria os requisitos do brasileiro. E para receber o campeonato nacional, era preciso cumprir etapas. E uma delas era ter um estádio maior, que pudesse receber os astros do futebol tricampeão do mundo. E aqui nós só tínhamos o Lindolfo Monteiro, que não era nem o Lindolfo Monteiro de hoje. Esse formato do Lindolfo Monteiro é de 1985, quando o Freitas Neto era prefeito de Teresina. Então o Piauí estava fora, completamente. E o povo piauiense querendo o Piauí no Nacional. E o governador Alberto Silva foi dominado por um entusiasmo, né, contagiante, o incentivo do povo, e procurou a CBD sobre isso. Como é que o Piauí entra no Campeonato Nacional? O presidente Avelange disse: o senhor tem que fazer um estádio. Ele assumiu o compromisso: vou fazer o estádio para entrar no Campeonato de 73. E é o que aconteceu. E ele sabia que o futebol era a alegria do povo. Ele tinha sido eleito pelo povo. Então ele queria levar uma coisa que desse ao povo aquilo que seria até uma retribuição por ter levado ao governo. Ele disse: vou fazer um estádio grande como nos outros estados. Vou dar ao Piauí aquilo que ele merece. Aí fez o estádio Alberto Silva, o nome foi dado com muita justiça para ele, e ainda hoje representa um marco na história do futebol piauiense. Ter um estádio maior e ter um time à altura da competição eram desafios. Mas primeiro havia outra barreira: a guerra política dos bastidores da CBD. O primeiro passo a ser dado era a aprovação do Piauí no Nacional. E esse diálogo começou pela articulação que contou com o apoio de um amigo pessoal de João Avelange, o piauiense Alfredo Nunes. Ele era tão influente que chegou a ser vice-presidente da CBF, a maior entidade de futebol do país. A minha amizade com o João Avelange é resultado de eleições lá na CBF. Eu, em uma eleição, compareci como representante do Piauí, e lá na eleição, e daí surgiu uma amizade com ele. O que eu fiz meu trabalho foi despertar na CBF aquela demonstrasse ao governador Alberto Silva a necessidade de construção de um estádio no Piauí e Teresina. O que aconteceu razoavelmente num tempo nem muito longo. Era interesse da CBD ter o maior número possível de times, com vaga garantida. Chegou o momento de definir o time que representaria o Piauí. Quem conquistou o direito foi a Sociedade Esportiva Tiradentes, numa disputa equilibrada, em seletiva no estádio Lindolfo Monteiro. O River e o Flamengo eram os dois que dominavam o futebol piauiense, né? Quando surgiu o coronel Canuto Tupi Caldas com a ideia de criação do Tiradentes. Naturalmente que ele já visava o campeonato nacional. Aí foi formando um grande time, recriou o Tiradentes, entrou no campeonato piauiense, ganhou o título piauiense de 1972 logo, e aí já criou uma rivalidade com o River e o Flamengo.
Em 73 o River ganhou o título depois de 10 anos, numa final dramática com o Tiradentes, nos pênaltis, e a partir daí formou-se uma grande confusão no futebol piauiense. Quem é que vai representar o Piauí no Campeonato Nacional a partir da inauguração do Albertão? Foi feito o chamado seletivo, torneio seletivo para o Campeonato Nacional de Futebol, em turno e retorno, 6 jogos entre as duas equipes. Uma disputa impressionante no Lindolfo Ponteiro, lotadíssimo em todos os jogos. Dos 6 jogos, 5 terminaram empatados. Só um teve vencedor. O Tiradentes ganhou do River. E acabou então o Tiradentes ganhando o direito no campo de representar o estado. Nós tínhamos um time de qualidade, né? Nós tínhamos um time que era formado por jogadores qualificados na época, jogadores ex-Flamengo, que hoje, os jogadores que vinham para cá, lá, aqui no Brasil, tinha um negócio de que jogador com 33 anos já era velho. Hoje o jogador está jogando com 40, 39, 40 anos e não tem problema, como era o caso do Murilo que veio para cá, o saudoso Murilo, Tinteiro, o Caio Cambalhota, tinha o Cima, tinha também o Bitonho, veio depois, tinha o Gringo, tinha o Célio Rodrigues, tá? Tinha o Nonato Leite, jogadores, Aloysio também que veio para cá, eram jogadores oriundos do futebol piauiense, né, do Piauí Esporte Clube, como também teve Dias Pereira, teve Eliés, que vieram aqui para o Tiradentes, porque o Coronel fez uma coisa que hoje eu faço no futebol feminino, ele procurou tirar os melhores jogadores dos times adversários, consequentemente ele enfraquecia o adversário. Passava da hora de tirar apenas do sonho o plano de ter o estádio para o Nacional de 1973. O Piauí tinha menos de um ano para definir tudo, desde o local até a conclusão do estádio. O João Avelange, presidente da CBF, disse: só incluo, senhor governador, o estádio Albertão se houver um estádio construído para 60 mil pessoas. E o Alberto Silva disse: só isso, vou construir o estádio em menos de 6 meses. E assim foi feito, dito, feito, obrigação cumprida. E o Alberto Silva não poupou esforços para dar ao Piauí a grandiosidade também no segmento futebol, né? E com apoio ao Tiradentes, que fez um grande time, o Alberto Silva tinha essa autoestima de fazer com que as pessoas conhecessem o Piauí antes que elas morressem, e não ao contrário do que colocaram numa publicação nacional à época: conheça o Piauí antes que ele acabe. O governador Alberto Silva decidiu cortar caminhos. Primeiro buscou o apoio de quem já havia feito estádios pelo Brasil. A disputa do Piauí pelo Nacional começava no cumprimento dos prazos curtíssimos. Vamos topar um desafio, ele convocou todo mundo, vamos, e aí veio o surgimento da CEBLA, que eu acredito que tenha sido a própria universidade que ele estudou que indicou, porque a CEBLA já tinha feito o Mineirão, o Mangueirão, aí o Castelão, os 2 ou 3 Castelão, né, que tinham, Ceará, e aí veio e construiu. Aí o desafio, porque já faltava o quê? 6 meses, não é, para a inauguração, e eles toparam. Tinha know-how, não foi a primeira obra deles, o primeiro projeto deles, e o Lorival Parente, como engenheiro competente que sempre foi e seguiu as normas da engenharia estabelecidas no projeto. Não havia falta de recursos, porque isso acarreta dificuldades na construção. O estádio foi feito num período muito curto, proporcionalmente à época e comparando com outros estádios. A CEBLA era uma empresa mineira que ofereceu consultoria à construtora piauiense Lorival Parente para levantar o Albertão. Veio da empresa CEBLA as sugestões do formato do estádio. Não faltavam exemplos em plantas e maquetes de outros estádios já feitos no período do Milagre Brasileiro. Mas a inspiração para as curvas sinuosas e únicas do Albertão saíram da imaginação de Alberto Silva. Ao lado do major da PM, Irã, foi o cap do oficial
que serviu de exemplo para o que estava na mente do governador engenheiro. O formato do estádio ele é muito característico, né? Assim. A senhora lembra da inspiração? Da inspiração foi assim, o cap do coronel Irã Mendes Nascimento, ele era tenente na época, ajudante de ordem, e acompanhou o governador quando eles estavam já para fazer a planta do estádio. E aí o doutor Gil Moreira de Abreu perguntou, olha, como é que o senhor quer? O senhor quer no estilo do Mineirão, que é assim, oval? E aí ele olhou para o cap do Coronel Irã e disse, eu quero igual o cap do Coronel Irã. Assim, aquele cap, né, que é mais alto na frente, vai baixando. E aí ficou essa história do famoso cap que ele guardou, o coronel, e me deu aí para ir para o memorial. O trabalho de desenho arquitetônico do estádio foi feito pelo mineiro Raul Cirne. Além de estádios pelo Brasil, ele também assina o projeto do Monumento da Batalha do Genipapo, na cidade de Campo Maior, concebido também no início dos anos de 1973. O monumento imortaliza os heróis da independência no estado do Piauí. O mesmo homem que criou os traços de uma obra inconfundível no campo de batalha tinha o papel de desenhar o campo de jogos memoráveis em território piauiense. Esses desenhos foram feitos pelo arquiteto antes da construção do estádio, já usando como inspiração o desenho em ondas, apontado por Alberto Silva a partir do cap militar. Conseguimos conversar com o filho de Raul Cirne, que conserva o trabalho do pai, falecido há 2 anos. Quero enfatizar que quando meu pai fez o projeto do Albertão, eu era muito novo. Foi em 1972, né, a inauguração, né, 73. Então, eu tinha 10 anos, mas eu lembro dele viajando para o Piauí, e fazendo desenhos, perspectiva, ele pintava as perspectivas, a guache. E com um tio meu, que por acaso era tio, ele tinha um relacionamento mais profissional com meu tio. E com o Gil César, que construiu o Mineirão. Não sei se por causa disso existe uma semelhança entre os dois estádios. Mas eu me lembro vagamente dele desenhando as plantas e indo viajar para encontrar com o engenheiro Alberto Silva, na época o governador de vocês aí. O projeto original previa mais do que o estádio. A área do entorno continha piscina olímpica, área para atividades de atletismo, uma pista de bicicross e motocross e um ginásio imponente que nunca foi feito. Os espaços bem ocupados aproveitavam a região do estádio para transformar tudo. Seria um grande centro esportivo para diversas modalidades, ao ar livre ou indoor. O estádio Albertão está em uma área de acesso fácil. Grandes avenidas cercam um gigante de concreto. E no entorno, bairros populosos com toda a infraestrutura que se possa imaginar. Isso agora, porque na época toda essa região era tomada por cocais. Havia poucas casas, mas o governador Alberto Silva sabia que os bairros da Zona Sul trariam prosperidade a toda essa região. E tinha outra vantagem, o tipo de terreno. O doutor Murilo Rezende, que era o secretário de obras, eficientíssimo, faleceu há pouco tempo, um grande amigo nosso, um grande amigo do papai, um grande colaborador nos 2 governos, foi deputado federal, sempre atento às necessidades do Piauí. Ele andou por aí tudo, ele viu, fizeram um estudo. Como o local era um vale, os construtores economizaram tempo de escavação. Cid Dias era engenheiro e acompanhou a construção do estádio desde o início. A primeira coisa para saber onde é que tinha um terreno, nós fizemos um sobrevoo na cidade. Encontramos o local indicado, ideal ali na Redenção. Primeiro, porque já tinha BR, que era o tráfico de pessoas, de veículos. E também tinha uma baixa do terreno que evitava também, economizamos no movimento de terra, porque essa terra já estava naturalmente fora do contexto.
Quando ele chegou naquela altura ali da Zona Sul, depois da Vermelha, que virou em direção ao Poti, ele viu uma área alta de um lado e baixa do outro. Ele disse, é aqui. A gente faz a geral desse lado para economizar cimento, tempo e dinheiro, não é? E a parte baixa nós fazemos a geral lá na parte baixa, que quando for 3h30 da tarde, a arquibancada com a cobertura vai fazer sombra para a geral e a geral não vai ficar do sol. Até nisso o doutor Alberto Silva pensava. E assim foi escolhido o local. Primeiro adquiriu o terreno, fez o desmatamento, o estocamento, e aí passamos as curvas de níveis e mandamos para Belo Horizonte, para Ceebla. O arquiteto fez um projeto na época, ainda hoje, é um dos projetos mais bonitos, dimensionado para Teresina, 60 mil lugares naquele tempo, mas o projeto ele tem uma curvatura assim, porque ele acompanha o nível do terreno, e uma parte mais alta tem uma cobertura grande e a cobertura vai diminuindo até chegar a zero na geral. Então era completamente diferente dos outros estados, que é uma circular. Fizemos também a sondagem do terreno. Não ficou, você faz uma casa aqui, a sapata é logo aqui 1 metro de profundidade, lá 6 metros de profundidade, 5, 6 metros de profundidade, 1 metro de diâmetro, 5, 6 metros, lá abre 3 metros de diâmetro. Nós temos 600 tubolões lá em cima, o estado é todo em cima de uma estrutura, ele não está no chão. Então nós temos que fazer isso numa rapidez para entrar no campeonato nacional. Tudo estava definido: local, formato do estádio e a construtora. Cid Dias lembra que até a tecnologia de ponta estava à disposição para a construção do Albertão. Mas precisávamos, para fazer uma obra dessa estrutura, precisávamos ter certeza que nós estávamos fazendo um concreto de qualidade. E as normas brasileiras exigem isso, que é o acompanhamento técnico em laboratório. Nós não tínhamos laboratório de concreto, não tínhamos laboratório de solo para fazer a sondagem, onde ficaria aprofundada as fundações, não tinha nada. Montamos lá no canteiro de obra uma estrutura própria. Veio o pessoal, fizemos um convênio com a Ceebla, que além do contrato, também eles fizeram da administração, eles fizeram o cálculo estrutural, que eles vieram também mandar seu engenheiro, que fez esse cálculo para vir acompanhar conosco aqui. Sobrava vontade e faltava tempo e dinheiro. O secretário da FAGEP, Murilo Rezende, e de Planejamento, Pádua Ramos, foram os mentores de outra engenharia, o da captação dos recursos. Mergulhamos em uma pesquisa pelos jornais do período de construção do estádio. Foi fácil perceber a desconfiança de que em tão pouco tempo o estádio surgisse no meio do bairro Redenção. Em 13 de março de 1973, 5 meses antes da estreia do Tiradentes no Nacional, previa que o estádio estaria pronto em 7 de setembro. No dia 21 de março, porém, FAGEP e CBD afirmavam que o Piauí estaria no Nacional de 1974 e não em 1973. No dia 19 de abril, os jornais davam como certo que a obra do estádio não estaria pronta. E chegando a hora e todo mundo desanimado, e o que eu acho mais interessante é que a população de Teresina todinha, e principalmente os torcedores, né, iam para o Albertão, para o canteiro de obras, para torcer. Aí ficava lá, o governador também animado, ficava lá com os engenheiros e a população toda dando pitaco. Sabe, foi assim uma participação assim, fantástica, né? Tinha dia que tinha mais gente do lado de fora para ver a obra do que operários que eram 1.000 por dia e 1.000 à noite trabalhando nessa obra. A desconfiança de que algo pudesse dar errado no projeto chegou à CBD. João Avelange queria a certeza de que a tabela do Campeonato Nacional de 1973 teria mesmo um time piauiense entre os competidores. A vinda do João Avelange, ela só se deu quando da obra do Albertão, quando o Albertão foi inaugurado, ou ele já tinha estado em Teresina para conferir em loco essa história do Albertão, juntamente com a federação que na época era presidida pelo Coronel Renato? Ele veio conferir
vamos dizer assim, veio conferir e verificar pessoalmente como ele tinha notícia lá, inclusive relatórios, e tinha a minha palavra de que estava sendo construído o estádio, e ele resolveu vir aqui rapidamente, mas veio. Primeira coisa no Alfredo é a lealdade. Segundo, a cultura. Bom advogado, culto. Depois, respeita todo mundo, sabe se fazer respeitar. E posso dizer, foi um grande presidente no Piauí. Se eu tivesse que dar nota a Alfredo Nunes por tudo que ele fez, é nota 10 com louvor. Então, e o governador nunca dizia que não haveria jogo, ele garantia. E aí, quando foi no mês de julho, no sufoco danado, a CBF mandou fazer a vistoria. Faltando um mês, o pessoal da CBF e a equipe de engenharia da FAGEP e da CEBLA para a vistoria. Está ou não está em condição? Aí foi aprovado para 30 mil pessoas, né? Somente 30 mil pessoas. Então foi divulgado, a CBF aprovou, o estádio vai haver, saiu a tabela. Tiradentes e Fluminense no Rio de Janeiro, dia 26 de agosto no Albertão. Pronto, acabou a dúvida. Os esforços concentrados fizeram a obra ser construída até onde era possível. O estádio, para 60 mil pessoas, tinha capacidade apenas para 35 mil. As torres de iluminação até foram testadas em 23 de agosto, mas nem tudo estava pronto. O jogo inaugural veio antes do estádio estar completo. E no dia 26 de agosto, como prometido, o Tiradentes entrava em campo como o primeiro time do Piauí a pisar no gramado do Albertão. No próximo episódio, o dia mais esperado entre os torcedores piauienses, o primeiro jogo do Tiradentes do Nacional.